vocês. Sejam todos bem-vindos nesta manhã, para juntos nós glorificarmos e louvarmos ao Senhor. Então, neste momento, você vai sentar no seu lugarzinho aí, preparar para assistir agora o culto. E nesse momento, nós vamos chamar a Tia Neide para fazer uma oração. Tia Neide, vamos orar. Oremos, criancinhas. Pai do céu, obrigado por esta manhã, obrigado por esta aula, obrigado por cada dia que chegou até aqui. Abençoa cada criança que se encontra nos seus lares. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica aí, Tia Neide, que nós vamos dar aquele bom dia. Vamos lá? Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Tia Leia, Tia Elaine, vem aqui com a gente pra gente cantar aquele canto, quando eu venho andando para a classe aqui. Vem, Tia Leia, na casa também de se alegrar conosco. Bora, Tia Elaine. Tá? Quando eu venho andando, quando venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Do pecado se resgatou-me a mim e a vocês também. O bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre e muito feliz. Bato pá, 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 rio quá, 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 e viro-me pra cá. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre e sou feliz. E vocês também, ouviram o que Deus diz. Onde via andando para a classe aqui, sendo cada qual feliz. Amém. Então vamos agora crer somente. Esse canto a gente já cantou ele muitas vezes. Eu acredito que todo mundo já sabe cantar ele, né? Então com essa mesma alegria nós vamos entoar esse canto que diz assim, ó: crê somente, Deus te atenderá. Vamos lá? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Amém. Então tem uma música também que a gente vem nesses dias aprendendo, né? Que diz: seu nome é Conselheiro. Então, Pai da eternidade. Então, com bastante alegria, nessa mesma alegria nós vamos cantar. Vamos lá? Com bastante alegria. Seu nome é Conselheiro. Seu nome é Conselheiro. Seu nome é Conselheiro. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte. Seu nome é Deus forte. Seu nome é
para fazer esta oração neste momento. Tia Leila, vamos orar, Tia Leila? Vamos fechar nossos olhos para falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui juntos, Senhor Deus, também com as crianças em sua casa, em sua família, e louvando, Senhor Deus, e bendizendo o teu santo nome, Senhor, e aprendermos, Senhor, da tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com cada um de nós, Senhor Deus, para cada uma das crianças e para cada um dos seus familiares, Senhor Deus. Continua conosco, Senhor, prepara, Senhor Deus, os corações para receber a tua palavra logo mais. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Agora você vai sentar, pegar a sua Bíblia, que nós vamos ouvir a história com a tia Elaine, tá bom? Tia Elaine. Vamos ouvir nosso versículo de hoje. Vamos lá, o nosso versículo de hoje está em João. Olá, crianças! Está com sua Bíblia? Abra sua Bíblia aí, peça para a mamãe e o papai lhe ajudar para abrir no livro de Romanos, capítulo 8, que é o número grande, e o versículo 37, tá certo? Que é um número bem pequenininho. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Só mais uma vez. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora eu vou pegar aqui uma letra grande para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Está lá em Romanos 8:37, que diz assim. Essa aqui é uma versão diferente, mas diz a mesma coisa. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa lição bíblica. Vamos lá, eu vou chamar a tia Neide para iniciar, para fazer essa oração da lição bíblica. E aí a gente faz a oração e inicia a lição, tá certo? Tia Neide. Oremos. Querido Deus, damos-te graça por esta manhã, mas nesse momento, Senhor, queremos pedir a tua orientação e o teu Espírito Santo, ó Deus, na vida da tua serva, tia Elaine. Que o Senhor possa falar, ó Pai, através dessa lição para essas crianças que se encontram nos seus lares. Também, ó Pai, para os seus pais. É nesta manhã que nós estamos dedicando, ó Pai, este momento para ti. Ajudando, ó Deus, e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, vocês já estão com a Bíblia na mão. A nossa história de hoje se encontra no livro de Lucas, no livro de Marcos 4:35, tá certo? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já teve medo de alguma coisa? Do escuro, medo de algum bichinho, algum inseto? Todo mundo tem medo de alguma coisa, não é verdade? Mas hoje a gente vai ver na história uma pessoa que nos ajuda a superar todos os nossos medos, a ter força, a ter fé. Vamos conhecer um pouco mais desse Jesus maravilhoso. Quando você estiver em casa, você pede para a mamãe e para o papai lhe ajudar a ler o livro todo, tá certo? A ler a história toda que está escrito lá na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá certo? A história, como eu já falei, está no livro de Marcos 4, capítulo 4, que é o número grande, versículo 35 a 41, tá certo? Então, Jesus estava lá pregando. A gente sabe que a vida de Jesus foi pregando, foi evangelizando, foi curando. E nesse dia aqui, Jesus estava evangelizando dentro do barco para as pessoas que estavam na praia. Então tinha uma multidão
né? Ouvindo o que Jesus estava falando, ouvindo a pregação de Jesus. E naquele dia, crianças, Jesus, ele tinha pregado, ele tinha evangelizado, ele tinha curado pessoas, inclusive ele curou até mesmo, a Bíblia fala que ele curou até a sogra de Pedro. Ela estava com uma febre muito grande e Jesus curou muitas pessoas. E ali Jesus passou o dia evangelizando, o dia pregando, o dia curando. E já chegando a tardezinha assim, já escurecendo, Jesus já cansado, não é, disse assim para os discípulos: vamos para o outro lado. Eu fico imaginando, não é, Jesus, depois de passar um dia todo evangelizando ali, olhar para os discípulos e dizer assim para eles: vamos para o outro lado. Eu acho que Jesus queria descansar um pouco, né? Eu acho. Então Jesus virou para os discípulos e disse: vamos para o outro lado do rio, passar para o outro lado. E aí os discípulos entraram no barco e seguiram Jesus. Jesus, criança, quando estava só com os discípulos, ele ensinava os discípulos como os discípulos deveriam pregar, ensinavam como eles deveriam evangelizar. Os discípulos foram aqueles primeiros professores, né? Depois de Jesus, foram os nossos primeiros professores. Então, Jesus ensinava cada detalhe. Ele não só ensinava a multidão. Depois de ele falar a multidão ali, ele explicava com detalhes aos discípulos o que aquelas palavras estavam querendo dizer. Imagina como não deveria ser a vida de Jesus, evangelizando, pregando sem parar, não é? Então, a Bíblia fala que Jesus estava ali, já no barco, os discípulos passaram para o barco também. A Bíblia fala, lá em Marcos 4, 35 a 41, fala que quando Jesus entrou no barco com os discípulos para passar para o outro lado, outros barcos também acompanharam Jesus. Eu fico me lembrando de algumas pessoas que devem ter sido curadas por Jesus. Aquelas pessoas, quando foram curadas, não é? Elas devem ter seguido Jesus para onde Jesus ia. Eu mesmo não ia querer ficar longe de Jesus. Eu ia ficar perto dele a todo instante. Muitas pessoas devem ter feito isso. E a Bíblia fala que quando Jesus estava indo para o outro lado, outros barcos também seguiram Jesus. E aí, quando Jesus estava dentro do barco, com os discípulos, depois de ter ensinado as multidões, depois de ter ensinado cada palavra que ele estava falando para os discípulos, acho que Jesus estava cansado e decidiu descansar. A Bíblia fala que Jesus se deitou na polpa do barco e dormiu. Jesus estava lá dormindo, descansando, depois de um dia exaustivo, cansativo, né? De ter pregado, de ter evangelizado, depois de ter ensinado a muitas pessoas, Jesus foi descansar. Mas a Bíblia fala, crianças, lá em Marcos 4, 37, fala que levantou-se um grande vendaval. Fique imaginando a noite mais escura, os discípulos no mar, começou a chover, começou a trovejar, o barco começou a balançar, começou a entrar água no barco e Jesus estava dormindo. Como Jesus estava cansado, como Jesus estava cansado de tanto evangelizar, de tanto pregar, de tanto curar. A Bíblia fala que Jesus continuava dormindo, mas os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam com medo porque estava chovendo muito, estava trovejando muito e o barco balançava muito. E eles olharam assim para Jesus e viram Jesus dormindo. Eu fico imaginando o medo que eles não estavam ali. E naquele momento ali a Bíblia fala que eles olharam assim para Jesus. A Bíblia fala que eles olharam para Jesus e perguntaram assim: ele não nos ama? Ele continua dormindo? Será que Jesus não amava mesmo os discípulos? Muitas vezes a gente faz isso, não é? A gente duvida do amor de Deus. A gente duvida daquilo que Deus faz conosco, mesmo Jesus estando com a gente. Mesmo a gente que já tem Jesus, a gente às vezes duvida.
E isso é por causa do pecado. Vamos ver o que diz a Bíblia em Romanos 3, 23. Diz assim, ó. Pois todos pecaram. Romanos 3 é o capítulo grande. 23, o versículo pequenininho, o número pequenininho. Diz assim: pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala, crianças, que todos nós pecamos. Nós já nascemos pecadores. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Deus não se agrada do pecado. Então, quando os discípulos ficaram ali com aquele pensamento, eu imagino que Deus deve ter ficado triste, porque eles já estavam sendo discipulados, evangelizados, já conheciam Jesus de perto, mas eles duvidaram. E aí a Bíblia conta que eles foram lá e acordaram Jesus. Jesus foi acordado pelos discípulos, e aí, quando Jesus viu aquela tempestade, né? Ele já sabia, porque Jesus é o próprio Deus. Ele olhou para os discípulos, né? E os discípulos disseram: mestre, né? A gente vai morrer, olha só como é que tá, olha só como é que tá. E aí Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Então, quando a gente vê essa passagem, a gente vê que Jesus, ele está sempre com a gente. Jesus não nos abandona, é o que está escrito em Hebreus 13, 5b, que diz assim, ó. Hebreus 13, 5b. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus não nos deixa, principalmente quando nós já conhecemos Cristo. Quando nós já estamos com Ele no barco, nós não devemos nos esquecer de que Jesus é o nosso Salvador, de que Jesus, ele nasceu como um bebê, ele cresceu, não é? Feito homem. Jesus não tinha pecado nenhum, Jesus nunca pecou. E pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu sinto, porque às vezes a gente sente raiva, sente ódio também. Isso é pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Então, Jesus, ele veio e morreu por nossos pecados. E quando Jesus foi crucificado ali por homens maus, não é? Homens que faziam coisas erradas, que não queriam fazer o que Deus quer que a gente faça, pregaram Jesus ali na cruz. E quando Jesus foi preso ali na cruz, o que desceu dos seus pés e das suas mãos? Sangue. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 3 diz assim, ó. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então os discípulos, eles já tinham Jesus no coração deles. Nós, que já conhecemos Jesus, nós temos que ter essa passagem no nosso coração, que aqueles que já receberam Jesus se tornaram filhos de Deus. A Bíblia fala que nós, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E você, criança, que não tem Jesus ainda no seu coração e que não recebeu para perdoar os seus pecados, vamos receber hoje, vamos receber e fazer com que, e aceitar com que esse Jesus, ele nos ajude nos momentos de dificuldade, de medo, como os discípulos estavam passando. Vamos lá? Se você já tem Jesus no seu coração, ajude aquela criança que não tem Jesus no coração, fale de Jesus para outras crianças. E você que não tem Jesus no coração ainda, vamos fazer uma oração nesse momento. Abaixe sua cabeça e vamos orar comigo. Eu falo e você repete. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador para perdoar os meus pecados. Me ajuda a crescer espiritualmente. Me ajuda a ler a tua palavra e a praticar. Por isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, Jesus ali, naquele momento que ele parou, acalmou a tempestade, ele olhou para os discípulos e perguntou aos discípulos:
Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus perguntou aos discípulos se eles ainda não tinham fé. Por que Jesus estava perguntando isso? Porque os discípulos caminhavam com Jesus todos os dias. Jesus ensinava aos discípulos todos os dias. Então, Jesus estava perguntando ali se os discípulos ainda não tinham fé no coração deles. E se a gente não tem fé, a gente deve buscar. Como é que a gente busca a fé? Orando, pedindo a Deus. Pedindo para nos ajudar nas nossas dificuldades, na nossa fé. E para a gente continuar crescendo, a gente deve buscar ler a Bíblia, orar. E vamos ver o que está escrito em 2 Pedro, 1 João 1:9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, isso que está escrito em 1 João 1:12 é quando a gente peca, não é? Porque quando os discípulos pensaram ali que Jesus tinha abandonado, que Jesus estava querendo que eles morressem, aquilo dali foi coisa do pecado, não é? Então, quando eles confessam, quando ele confessa que ele errou, quando a gente confessa, se a gente recebeu Jesus e a gente confessa, a gente pecou e a gente confessa que a gente errou em oração para Jesus, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar os pecados. Tá certo? É o que está escrito em 1 João 1:12. Mas o versículo da nossa lição é esse aqui, ó, Romanos 8:37, que diz que em todas essas coisas, o que Jesus está querendo dizer aqui nessa passagem? Em tudo, no medo, na pouca fé, na tribulação. Às vezes a gente está em casa, tem uma briga com o papai ou com a mamãe, tem alguma dificuldade que o papai está passando, está desempregado, está triste, você está com algum problema. Então Jesus diz que nós, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele quem? De Cristo, que nos amou. Está escrito em Romanos 8:37. Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos cantar a nossa musiquinha tema, tá certo? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar a nossa lição de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta lição de hoje. Nos ajuda a estarmos crescendo na Tua Palavra, a termos fé cada dia mais, Senhor, acreditarmos no que o Senhor nos prometeu. Nos ajuda a estarmos buscando e te conhecendo. Abençoa cada criança, abençoa cada tia e abençoa cada família. Por isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome Pai da eternidade, príncipe da paz. Irei segui-lo para sempre, irei segui-lo para sempre. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muito bem, vamos fazer a nossa oração final. Tia Lélia, você pode fazer essa oração, Tia Lélia? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos para a gente agradecer ao Senhor por este culto. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que aprendemos, por esta rica oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada lar, cada